O serviço de assistência judiciária começou a ser prestado pelo Estado de Goiás em 1964, tendo sido criado para esta finalidade a Procuradoria de Assistência Judiciária. Este serviço, em razão da grande procura pelas pessoas de menor poder aquisitivo, em 1975 ganhou impulso, abrindo pela PAJ outros locais de atendimento. Anos após, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o legislador abordou sobre a criação da Defensoria Pública da União e dos Estados. Entretanto, entre a promulgação da Constituição Federal e a criação da Defensoria Pública do Estado de Goiás, através da Lei Complementar nº 51/2005, muito trabalho foi feito com a participação de várias instituições para que isso pudesse acontecer. E muito me orgulha ser defensor público do Estado e de ter sido o primeiro defensor público geral do Estado de Goiás, de carreira, escolhido por 2 ocasiões pelos membros da Defensoria Pública para ser defensor público geral. Chegava até ministro aqui falando da necessidade da implantação da Defensoria Pública. O governo implantou a Defensoria Pública, mas nomeou para o cargo de defensor público geral uma pessoa que não era da carreira. Aí eu acho que a situação ficou mais constrangedora, né? Nós fomos até ele e falamos da necessidade dele abrir concurso público. O nosso concurso ele começou no ano de 2010 ainda, com inscrição, primeira fase, e houve uma sequência de suspensões e foi um período bastante desafiador para a gente. Logo na primeira fase, os resultados foram suspensos e aí, quando se divulgou a primeira fase, já se marcou a segunda fase para o ano seguinte, que se realizou quase um ano depois da primeira fase. E aí, logo depois dessa segunda fase, nova suspensão, e dessa vez, essa suspensão após a segunda fase foi uma suspensão muito dolorida, porque ela estava na véspera da prova oral. Eu, o Thiago Gregório, hoje nosso primeiro subdefensor, e a nossa antiga colega Cíntia Monique, que hoje está na carreira da AGU, nós fomos os responsáveis por impulsionar essa ação, uma ação intentada muito injustamente contra o nosso concurso, tanto que ela foi até julgada improcedente, e nós fomos os responsáveis por impulsionar esse processo. Fomos a Brasília buscar na ANADEP apoio, diversas reuniões. Costumo brincar com os colegas que tomaram posse no primeiro concurso da carreira pública do Estado, que seria justo tomar posse na carreira de defensor público do Estado, se não pelo concurso público, pelo menos por uso capião. E a expressão faz sentido na medida em que fizemos inúmeras reuniões, foram incontáveis reuniões, desde o ano de 2010, quando o concurso se iniciou, até a efetiva nomeação em 2015. Com o apoio da ANADEP, conseguimos uma agenda com o então empossado, recém-titularizado, juiz que havia chegado na segunda vara da Fazenda Pública Estadual. Argumentamos que aquele processo talvez fosse o processo mais importante que estivesse em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás naquele momento. Com muita sabedoria, retrucou de imediato: olha, não existe ação mais importante do que a outra, na medida em que cada ação traz em si a essência do direito fundamental do acesso à justiça. Retrucamos que, em que pese toda ação tivesse sua importância, aquela da Defensoria Pública em especial tinha um relevo a mais, na medida em que, sem a Defensoria Pública efetiva no Estado de Goiás, inúmeras ações jamais chegariam ao Poder Judiciário. Pessoas pobres, pessoas vulneráveis, crianças e adolescentes, pessoas em privação de liberdade, mulheres vítimas de violência doméstica, jamais teriam seu acesso integral e gratuito sem o acesso permitido pela Defensoria Pública. E mais do que isso, inúmeras ações que hoje tramitam no Judiciário, por exemplo, poderiam ser evitados pela
presença da Defensoria Pública, considerada a sua vocação institucional e fundamental de educação em direitos, de solução extrajudicial de conflitos. Pois bem, uma semana depois, sobreveio a esperada notícia da revogação da liminar que suspendia o concurso público e tão logo ela confirmada em sentença. Essa decisão foi proferida no dia 19 de maio de 2014, o emblemático dia do defensor público, da defensora pública, da Defensoria Pública. No segundo concurso, o concurso em si, ele até que andou rápido. Ele terminou aí entre 2014 para 2015 e ele se concluiu. Mas veja, eu fiz a minha última prova da fase discursiva, se eu não me engano, ainda no ano de 2014. Mas eu só fui nomeado em setembro de 2017. Ou seja, praticamente 3 anos de espera, sendo que o concurso tinha validade de 2 anos e prorrogou por mais 2 anos, no penúltimo ano de validade. Qual que foi a nossa grande luta? Foi a luta pela nomeação. A luta pela nomeação foi um desafio, haviam aí vários empecilhos, fomos a primeira leva de defensores e defensoras nomeados por um ato do Defensor Público Geral, que na verdade era a Defensora Pública Geral, doutora Lúcia. O primeiro ato de autonomia da Defensoria Pública foi a nomeação dos defensores. E agora, por último, o projeto de lei pleiteando o aumento de subsídios. Antes disso, dependia do Poder Executivo. Então, ficávamos à mercê do Poder Executivo. E somente com o advento da Lei Complementar 130, de 2017, que a Defensoria Pública teve mesmo essa autonomia, e aí sim que a minha turma foi nomeada. Sem dúvida, a gente pode apontar como um ato simbólico a Lei Complementar 130, julho de 2017, quando a lei é sancionada. Simbolicamente, a gente tem aí uma virada de chave para a perspectiva da autonomia institucional. Uma perspectiva porque essa autonomia ela já era constitucional, já existia na Constituição Federal, mas faltava um elemento interno dentro do Estado para que isso se reconhecesse. Mas somando-se a isso, talvez a maior plenitude desse cenário, dessa autonomia, ela se coordena ou se articula com a perspectiva da Defensoria Pública encaminhar suas propostas orçamentárias. No ano de 2017, com essa consolidação da autonomia, nós enfim tivemos condição de nomear todas as chefias, todos os departamentos, estruturar os departamentos, implementar rotinas administrativas, fluxos de procedimentos. Passamos a ter condições de avançarmos com a celeridade dos nossos procedimentos, maior eficiência nas nossas aquisições, nas nossas contratações, e a Defensoria passou por uma evolução muito grande no período de 2017 até 2018, quando do exercício da Lei Complementar 130. Se a gente for imaginar ou for rememorar tudo aquilo que a gente já viveu e já presenciou, a Defensoria Pública diz, essa perspectiva eu não vivi, mas diz que a Defensoria Pública se resumiu a uma sala. Uma sala no tamanho médio aí, com umas 5, 6, 7 estações de trabalho, na qual o defensor geral ocupava uma, o RH ocupava outra. Eu acho que essa foi o primeiro espaço da Defensoria Pública dentro de um fórum. De 2016, quando eu cheguei, até a esses 5 anos, a Defensoria Pública evoluiu quase 20 em apenas 5 anos. E não só para nós como condição de trabalho, porque as defensoras e os defensores públicos terem condição digna de trabalho é levar dignidade para os nossos assistidos. Desde o ano de 2019, nitidamente eu percebi a evolução no contexto amplo da Defensoria Pública, Só do ano passado para cá, se não me falha a memória, 5 ou 6 unidades foram inauguradas, a exemplo da unidade de Inhumas, a unidade de Anápolis, e eu pude perceber de perto o como a Defensoria Pública evoluiu nesse quesito da estruturação. Se imaginar que nós saímos de uma casa no setor sul para uma unidade administrativa no Marista,
mais unidades para a Defensoria Pública Criminal, mais unidade própria em Anápolis, em Umas, concluindo agora a unidade de Aparecida de Goiânia. Ou seja, a Defensoria Pública está quase 100% em espaços que são geridos por ela. Eu não poderia deixar de falar aqui hoje, né, sobre o meu reconhecimento àqueles servidores que, à época, em 2011, 2012, ao longo desses anos até 2017, que sem nenhum estímulo deixaram seus órgãos de origem, né, para assumir papéis fundamentais na Defensoria, que foram completamente relevantes para a estruturação da instituição. Quando eles me disseram que o trabalho da Defensoria era contribuir para que as pessoas em situação de vulnerabilidade, eu gosto de reforçar isso, elas pudessem acessar os seus direitos, elas pudessem ter acesso à justiça por meio dessa instituição, eu disse, não, então é aqui que eu quero trabalhar, porque a comunicação é parte dessa construção, né? E foi assim que a comunicação foi absorvida dentro da instituição, como parte dessa prestação de serviço. As pessoas não tinham noção do que era a Defensoria Pública, que tipo de serviço ela prestava, e não era só a sociedade, vamos dizer assim, organizada, não só os órgãos do sistema de justiça, mas a própria população que podia se beneficiar da Defensoria Pública não entendia o seu papel. Então o nosso desafio ele foi duplo, porque a gente teve que trabalhar isso com a sociedade organizada, dentro do próprio sistema de justiça, e a gente teve que explicar para o cidadão que ele tinha um serviço à sua mão, que o ajudava a alcançar direitos, né? E as pessoas não sabiam. Defensoria Pública é defensora de bandido. Nós defendemos seres humanos. Nós defendemos qualquer pessoa, porque qualquer pessoa merece defesa. Ser defensora pública é trabalhar com o ser humano, é olhar o ser humano sem julgamentos, é garantir direitos ao ser humano, é caminhar, é labutar ombro a ombro ao lado dos seres humanos que precisam da Defensoria Pública como último refúgio, como último fio de esperança. Certa feita, eu fiz a defesa de uma moça que aos 18 anos foi acusada de matar o sogro. O sogro tentou estuprá-la e ela matou o sogro efetivamente a machadadas. Essa mulher, essa menina de 18 anos, em vez de ser protegida pelo Estado, foi agredida, foi subjugada, foi presa. E essa menina, quando fiz o júri e ela foi absolvida, ela disse a mim que naquele momento ela estava renascendo. Porque só no último ano em que o júri dela aconteceu, ela havia tentado suicídio por 3 vezes. Nestes 10 anos, o processo mais emblemático, sem sombra de dúvidas, e aí fazendo uma remissão para aquela conversa inicial que tivemos lá de como o acesso à justiça nem sempre, às vezes, é bater na porta do judiciário. É absolutamente marcante na minha vida o episódio em que tivemos a morte de 10 adolescentes no Centro de Internação Provisório de Adolescentes aqui na capital, 10 adolescentes que morreram incendiados. A dor dessas mães não vai desaparecer nunca, mas a reparação civil que essas mães, esposas, alguns adolescentes já eram casados, tinham filhos, a reparação civil a que eles tiveram direito e que eles conseguiram, trouxe para eles um sentimento de que alguma justiça foi feita. Um projeto que para mim mexeu muito comigo durante esse tempo de defensoria foi o Defensoria Itinerante, porque nós, nas primeiras edições que eu tive condições de acompanhar de perto, nós víamos a emoção daquelas famílias em alguns municípios, em alguns casos famílias que chegavam a passar a noite na fila para aguardar o atendimento, ou chegavam de madrugada ali, e nós acompanhamos a alegria com que essas famílias sentiam
quando da celebração de acordos, quando algumas crianças que ali tiveram sucesso com o registro de paternidade. Tivemos também um programa que inclusive está em vigência até hoje, que é o programa Meu Pai Tem Nome, que marcou realmente. Desde quando eu cheguei na vida dela, na família, ela já me chamou de pai, já me adotou como pai. Então, a partir desse momento, eu já... o amor como pai sobre a vida dela já fluiu no meu coração. Então, adotei ela desde o início como filha. Não quer dizer que eu tenho 5 filhos. Teve o casamento coletivo que foi realizado no momento em que a pandemia ainda permitia, que eu acho que foi também sensacional, foi linda, foi maravilhosa a cena, né, de várias pessoas conseguindo realizar esse sonho por intermédio da Defensoria Pública. Para mim está sendo um sentimento indescritível, superou as minhas expectativas demais, além da conta, e eu só tenho a agradecer a vocês, porque se não fossem vocês, noivos, nossos queridos noivinhos, a gente não estaria aqui hoje. Eu quero registrar a nossa emoção por esse dia magnífico. Eu quero reafirmar nossa gratidão a toda a equipe da Defensoria Pública do Estado de Goiás, que tem trabalhado com afinco na realização de vários projetos, sendo esse casamento coletivo a concretização de um sonho institucional. Aqui no Nudem, eu sempre recebo feedbacks positivos das nossas assistidas, que ora nos acionam via no nosso WhatsApp, até na minha rede social mesmo, elas vêm nos agradecer e dizer muito obrigado por vocês terem me auxiliado a sair dessa situação que eu estava. Eu estou tocando a minha vida. Muitas mulheres, elas conseguiram uma profissão, conseguiram sair dos relacionamentos abusivos. Então, tudo isso para nós é muito importante, elas conseguirem se ressignificar após o nosso atendimento. O meu ex, ele entrou com um processo de alteração de guarda, né, para tirar a guarda da minha filha, me acusando de inúmeras coisas inverídicas. E a violência doméstica, até então eu nem sabia da complexidade, eu não sabia que eu sofria violência doméstica há anos, né, desde quando a gente estava casado. E fora isso, a mais de antes é como se estivesse num casulo, restringida, com medo. E hoje é como se eu fosse uma borboleta, que eu pudesse voar e ver, né, as coisas boas da vida que eu não via antes. Quero agradecer a Defensoria Pública, todos os defensores de todas as áreas, todos, em especial o doutor Daniel e a doutora Gabriela, e agradecer. Eu sei que muitas coisas boas virão. Foram 10 anos, né, fazendo história e mudança de vida de muitas pessoas, assim como mudou a minha. Mas os meus votos para a Defensoria Pública é que daqui a 10 anos nós estejamos aqui conversando sobre a evolução da Defensoria Pública, mas lá na sede da Defensoria Pública de Cavalcante, de Amaralina. A gente tem uma expectativa muito grande para que a emenda constitucional 80 se concretize, para que haja de fato um defensor público, uma defensora pública, uma defensoria pública em cada comarca do estado de Goiás. Então eu espero uma defensoria pública forte, que esteja próxima do assistido, que esteja próxima dos movimentos sociais, que esteja promovendo sim a solução extrajudicial dos conflitos.
uma defensoria pública atuante é que nunca perca aquela energia, aquela luz, aquela centelha de saber que ela é uma válvula de transformação social. Que nós nunca percamos a fé e esse propósito.